A escola Amapola era a mais famosa do país. Ali estudavam os filhos dos empresários mais ricos, membros da nobreza e outras personalidades. Todos os alunos de classe alta se esforçavam para entrar e, se conseguissem, era motivo de orgulho para toda a família. A verdade é que o centro contava com aulas especializadas em disciplinas que só podiam ser estudadas ali. Os professores falavam vários idiomas e os alunos saíam com um futuro promissor. Mas isso não era tudo o que acontecia por trás dos muros da Amapola, e muitas poucas pessoas sabiam toda a verdade. O pai e o avô de Júlio haviam estudado lá, mas por algum motivo preferiam que ele não estudasse. Claro, isso no final não serviu de nada. Todos na classe de Júlio lutavam e estudavam muito para entrar. Isso porque desde a infância os professores geraram essa necessidade para eles. Mas em casa, Júlio tinha que escutar seu pai e dizer que não devia ir. Não argumentava muito ou simplesmente dizia que era um local muito exigente, onde a inteligência emocional não era levada em consideração. Seu pai, que era um banqueiro muito famoso, sério e que falava pouco, na época se preocupava com a inteligência emocional. Isso, na verdade, realmente surpreendeu o jovem e a sua mãe, que também não compreendiam por que não queria que ele fosse para lá. As conversas em casa sobre esse assunto se repetiam noite após noite e nunca chegavam a um lugar específico. Júlio estava cansado de ouvir sempre as mesmas coisas, então acabou não dando opinião. Apenas estudou muito e esperou que os exames finais chegassem. Seriam 5 alunos selecionados e iriam ser escolhidos entre os melhores da classe. Além de tirar boas notas, deveriam ter um comportamento exemplar e serem participativos. Júlio cumpria isso ao pé da letra há anos, então, quando disseram seu nome entre os selecionados, ninguém se surpreendeu. Como era de se esperar, os únicos que ficaram chateados foram seu pai e seu avô, que passaram parte do verão dizendo que ele ainda poderia desistir e ir para outro bom colégio. Claro que ele não desistiu de seu lugar e em setembro pegou sua mala e se preparou para entrar no Amapola. Era um internato, então poderia voltar para casa uma vez por mês e durante as férias. Estaria em contato com sua família via celular, embora como as regras eram tão rígidas ali dentro, só poderia usá-lo por 1 hora após o jantar. Mas isso não foi um empecilho para Júlio, que estava muito empolgado com sua nova etapa. Dividia o quarto com Samuel, um menino tímido, mas muito educado. Normalmente nunca juntavam pessoas que já se conheciam. Era uma forma de todos aprenderem a se relacionar com desconhecidos. As meninas ficavam no prédio da frente, compartilhavam as aulas, mas as separavam para dormir. O primeiro dia foi um dos mais movimentados. Pela manhã, fizeram uma espécie de evento de apresentação. O diretor disse algo assim como que depois de sua estadia em Las Amapolas, nunca mais voltariam a ser os mesmos. A verdade é que parecia um pouco excessivo, mas ele apenas ouvia e balançava a cabeça de vez em quando. Ao meio-dia, estrearam a grande sala de jantar. Havia um cardápio único para todos. No instituto, davam grande importância à forma física. Por isso tinham uma alimentação balanceada e muito pensada para que todos estivessem o mais saudáveis possível. Júlio, mais uma vez, ficou encantado. Gostava de comer de tudo, então não era um problema para ele. À tarde, fizeram um passeio ao ar livre. Lhes mostraram a floresta que circunda o instituto e fizeram algum esporte. Às 8, jantaram e cada um foi para o seu quarto. As aulas começavam no dia seguinte e tudo ia ser muito mais difícil. Então tinham que descansar e preparar tudo. E realmente foi. Júlio, que já era exigente consigo mesmo, ficava emocionado só de ouvir tudo o que eles teriam que fazer naquele semestre. Eles até tinham objetivos esportivos especificados. Era uma escola de alto nível, então ele teria que dar o seu melhor. Naquele primeiro dia, também teve tempo de olhar para seus companheiros, principalmente uma garota. Se chamava Maria e tinha longos cabelos loiros. Estava sentada bem na sua frente e ele não conseguia deixar de olhá-la de vez em quando. Mas, embora gostasse muito dela, havia outra coisa que chamou a sua atenção. Sua professora lhes explicou que a cada ano, ao final do primeiro semestre, 5 pessoas eram escolhidas para fazerem parte de um seleto grupo. Os selecionados, que deviam atender a uma série de requisitos, teriam turmas diferentes e especializadas. Embora compartilhassem uma sala de aula para certas disciplinas, eles também teriam aulas particulares.
Isso o impressionou, porque seu pai e avô nunca haviam lhe contado sobre isso, nem mesmo sua professora na escola primária. Era como uma espécie de segredo. Não tinham ideia do que aquele grupo era feito, mas era algo seleto, então todos queriam estar dentro. Os dias foram passando e Júlio foi se acostumando com a rotina do instituto. Também começou a passar o tempo com Maria, e a cada dia gostava mais dela. Em geral, estava contente ali. Sentia que estava aprendendo muito e que a vida ia pelo caminho certo. Em sua primeira visita para casa, perguntou ao seu pai sobre o grupo seleto. Estavam comendo batata com carne e seu pai, muito sério, lhe disse que não sabia de nada. Mas Júlio percebeu como sua expressão havia mudado. Estava claro que ele sabia de algo. Mas preferiu não insistir. Investigaria de outro jeito. De volta ao instituto, um dia perguntou à sua professora se havia listas de pessoas que já haviam feito parte desses grupos. Ela lhe disse que sim, que todos os anos as fotos das pessoas selecionadas eram postadas. Estava no corredor do primeiro andar. Júlio correu para vê-las. Eram muitas. E algumas delas muito velhas. E, para sua surpresa, tanto seu pai quanto seu avô estavam nelas. Por que seu pai havia mentido? O que estava escondendo? Era difícil saber, especialmente porque eles nunca falariam sobre isso. Mas pensou que se conseguisse entrar, talvez tivesse mais uma pista de por que seu pai tinha vergonha disso. A partir desse momento, se esforçou para conhecer todos os parâmetros que levavam em consideração para saber quem escolher, e estava cumprindo todos eles, um por um, e como estavam passando muito tempo com Maria, ela também. Queria estar com ele, então os dois passaram o semestre treinando e estudando. Quando estava prestes a acabar, estavam apaixonados e oficialmente namorando. Ou o oficial que se pode ter dentro de um internato. E quando em março deram a lista dos escolhidos para fazer parte do grupo secreto, lá estavam os dois. Estavam muito animados com isso. Iriam compartilhar algo único e poderiam passar mais tempo juntos. Mesmo assim, Júlio ainda tinha a pulga atrás da orelha. Estava ansioso, mas também muito curioso. Além disso, sentia-se inseguro porque algo lhe dizia que se seu pai negava aquele grupo, era por algo mais sério do que ele pensava. Em todo caso, já não havia como voltar atrás. Estava dentro e logo descobriria do que se tratava. Mas durante as primeiras semanas, só conseguiu ficar mais perdido. As disciplinas que foram agregadas a eles eram mais educação física, direito, criminologia e psicologia. Parecia que tudo se destinava a caçar assassinos ou criminosos. Maria ficou encantada com as aulas, mas ela queria que contassem de uma vez por todas por que recebiam esse tipo de treinamento. Então, um dia, no final da aula, pediu ao diretor para falar com ele. O mesmo lhe disse que é claro e o convidou para o seu escritório. Ali, sem muita enrolação, lhe perguntou para que servia aquele grupo especial. O diretor sorriu e disse: "Você é igualzinho ao seu pai." E ele ficou chocado com a menção, mas não parou em sua tentativa de saber. "Por que meu pai não fala sobre esse grupo?" lhe perguntou diretamente. O diretor disse que os membros do grupo são proibidos de falar das atuações que realizam a ninguém, que não sejam seus companheiros. Seu pai não podia dizer nada disso a ninguém de sua família que não pertencesse à mesma organização. Tinha a primeira resposta, mas queria a segunda. "E o que vamos ter que fazer?" lhe perguntou novamente. E o diretor disse: "Vocês serão os assassinos mais treinados da história." Tudo ao seu redor começou a girar e pensou que fosse desmaiar a qualquer momento. "Tipo, matar?" conseguiu dizer quando recuperou a sua compostura. "Eu não quero matar ninguém." O diretor olhou para ele rindo e ele se sentia muito desamparado. "Isso é uma piada? Porque se não for, eu não quero fazer parte do seu grupo. Não vou fazer nada disso que disse." Júlio continuou falando. Suas pernas tremiam como se fosse pudim. Ainda não conseguia acreditar no que tinha ouvido. E então o diretor ficou muito sério e lhe disse: "Sinto muito, mas você não pode sair. Uma vez dentro, não há como escapar. Caso contrário, pergunte a seu pai, que sabe muito bem sobre tentar escapar." Em seguida, o convidou a deixar o escritório e o proibiu de dizer qualquer coisa aos colegas. Eles saberiam no devido tempo. Os dias seguintes foram muito estranhos. Maria ficava lhe perguntando o que havia acontecido, mas ele não podia falar nada. Só queria que chegasse a hora de voltar para casa para que seu pai pudesse lhe explicar tudo. Talvez, como agora também fazia parte, pudessem conversar. E assim foi. Assim que chegou em casa, muito sério e com olheiras, disse ao pai que queria falar com ele a sós.
Sua mãe os olhou muito preocupada, mas não interveio. No quarto, Júlio lhe disse que haviam selecionado ele para o grupo secreto e já sabia o que faziam. Seu pai cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar incontrolavelmente. Júlio não sabia o que fazer, mas lembrou do que havia conversado com o diretor e imaginou seu pai na mesma situação. Correu para abraçá-lo e entendeu a gravidade da situação. Por isso lhe disse que tinha que fazer algo. Não poderia permitir que seu filho tivesse a mesma vida que ele. Juntos arquitetaram um plano para tentar destruir aquela organização maligna que estava forçando os jovens a se tornarem assassinos. O jovem voltou para as aulas e tentou se concentrar. Mas nada do que estava fazendo servia para não pensar no que iriam fazer. Tentou avisar Maria sem dizer a verdade, mas ela estava tão animada com o grupo e com tudo que estava aprendendo que o ignorou. E tudo foi pelos ares quando, em uma reunião, lhe disseram qual seria seu propósito. Seriam assassinos de luxo. A maioria ficou de boca aberta. E mais ainda quando lhes disseram que não podiam recusar, porque senão, com todos os acionistas que tinham, destruiriam suas carreiras e nunca seriam mais nada na vida. Júlio olhou para Maria para ver a sua reação e ficou surpreso ao ver que ela era a mais calma de todas. Olhava para frente e não disse absolutamente nada. Alguns colegas quiseram ir embora, como ele havia feito dias atrás, mas ele aceitou. E isso o deixou profundamente triste. Com a notícia já conhecida, já podiam comparecer ao encontro com outros membros e veteranos da organização. Lá estaria o diretor, que era o recrutador, e também as pessoas mais poderosas, aquelas que colocavam dinheiro e conduziam a situação. Esse era o lugar onde Júlio e seu pai iriam atuar. Quando chegou o dia, ele e Maria já estavam totalmente separados. Ele lhe havia explicado que não havia gostado da sua reação, e ela afirmou sua posição de que a ideia de matar pessoas não parecia tão ruim. Por isso, embora a amasse muito, ele disse que não queria continuar com aquela história. Na festa, todos estavam vestidos de forma muito elegante e o local era um antigo palácio nos arredores da cidade. Júlio sabia que o pai havia selecionado alguns colegas que estavam com ele, mas mesmo assim, em número, claramente saíam perdendo. De qualquer forma, o plano era claro: ir para a cúpula e tentar argumentar com o resto. O pai de Júlio havia subornado 2 garçons que tiveram que trocar a comida do chefe pela que ele havia preparado. Nela, ele havia depositado uma boa quantidade de veneno que passaria despercebida por todos. Esse primeiro passo correu bem. Quase todos estavam sentados em seus lugares, terminando o primeiro prato. O chefe desmaiou. Todos ao seu redor entraram em pânico, e foi nesse momento em que entraram em ação. O grupo que havia formado sacou suas pistolas e atirou nos outros membros do conselho da administração. Eram todos assassinos. Então, em seguida, a situação se transformou em um complicado combate em que todos atacavam com o que tinham em mãos. Júlio, que nunca havia matado ninguém na vida, viu como tudo ia pelos ares. E no meio viu Maria, que empunhava uma faca que acabou diretamente nas costas de seu pai. Ao vê-la, correu na mesma direção, mas ela continuava o atacando. Pegou um vaso no caminho e o quebrou em sua cabeça assim que chegou. Então olhou para o seu pai, que já havia perdido muito sangue, mas ainda respirava. Queria tirá-lo de lá, mas daquela guerra não podia sair ninguém. Seu pai e Maria morreram em segundos. E é claro, a organização continuou trabalhando, e Júlio teve que continuar cumprindo ordens. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!